Olá, eu me chamo Ariane e estou fazendo alguns vídeos de dicas importantes da relação dos idosos acolhidos em casa geriátrica, das casas geriátricas e os familiares desses idosos. Hoje eu vou falar sobre a importância da comunicação escrita entre familiar, na verdade entre o contratante, entre a casa geriátrica. Existem alguns temas que são bem recorrentes na casa geriátrica, especialmente quando o médico ou o enfermeiro da casa informam ou prescrevem algum atendimento que a família não concorde. O que leva essa família a não concordar com o atendimento são inúmeras questões, né? O desconhecimento é a maior delas. Mas existem algumas coisas que eu acho que é interessante que o contratante sempre seja informado de maneira escrita. Hoje a gente pode usar o WhatsApp como maneira de oficializar uma informação, mas ainda assim, quando você passa uma prescrição médica, olha, o médico, a fono avaliou e o médico avaliou, a nutricionista avaliou e o seu idoso não pode mais se alimentar somente pela via oral, porque ele tá perdendo muito peso, porque ele tá ficando com problemas de saúde, enfim. Aí a família, primeiro, é muito comum a família negar a passagem da sonda nasogástrica. Quer ver quando é para tirar a sonda nasogástrica ou ir direto para uma sonda gástrica, que precisa passar no hospital e fazer a colocação. Muitas vezes os familiares negam a colocação dessa sonda por desconhecimento, porque acha que vai dar algum tipo de desconforto, porque não é a melhor saída, mas é que o pai ainda come, olha ali, o pai ainda se alimenta, né? Então, nesses casos, eu sempre sugiro que a casa tenha um termo onde a família se responsabiliza pela evolução do quadro a partir do momento em que o idoso já ficou confirmado, não é mais um paciente que tenha que se alimentar por via oral, tá? Não é mais um paciente médico, clínico que tenha que se alimentar por via oral. Essa é a primeira questão. A segunda questão é uma coisa muito desgastante para dentro da casa, porque existem alguns idosos, em alguns quadros de demência, especialmente quando soma as duas coisas, o quadro de demência e o uso de sonda, que eles precisam ficar em contenção. O que é contenção? Contenção é ficar amarrado. De alguma forma, os seus movimentos têm que ficar contidos, né? Para que ele não puxe a sonda, para que ele não faça mal. Tem uns que ficam cutucando a pele o tempo todo e aí isso vai dando umas feridas grandes. Então, enquanto está fazendo tratamento, vai ter que segurar aquela mão para que ele não se coce. E aí, nesse caso em específico da contenção, não gosto de abrir mão da notificação da ciência da família por escrito, o familiar assinando que recebeu aquela informação. Por quê? Eu tenho um contratante, 2 contratantes, vamos lá no meu exemplo, eu tenho um contratante, um filho. A filha vai visitar o pai. Chega lá, o pai tá com os braços amarrados na cadeira, presos na cadeira por alguma coisa. Hoje em dia isso é muito delicado, porque a primeira coisa que a pessoa faz é sacar o celular e tirar uma foto e mandar no grupo da família dizendo que o pai estava amarrado, mas sem saber de nada, porque as famílias não se conversam. É impressionante porque as pessoas que têm os idosos nas casas, depois que se torna rotina, né, do seu pai tá lá, da sua mãe tá lá, acaba que esses detalhes não são passados a maneira como deveriam, né? Fica, depois eu falo, passou, esqueci de falar que o pai vai ficar amarrado na cama nesse período em que ele tá fazendo o tratamento com a sonda nasogástrica, por exemplo. E aí se tira foto, se faz um auê danado, às vezes quando não é da família, não tá sabendo, pelo menos a casa tem um documento para mostrar que o contratante está ciente de que aquilo ali é importante para o atendimento do idoso. Outra questão que também eu acho legal da gente ter a notificação por escrito é sobre as alimentações especiais, né? Então, a sonda, ok, geralmente isso não tá no contrato, então você vai usar sonda nasogástrica ou sonda gástrica. Há alguns casos até é possível fazer a alimentação normal, bater no liquidificador, né? Quando são sopas e enfim, isso não é da minha alçada, mas eu sei que pode, em alguns momentos pode. E aí precisa comprar comprar essa alimentação ou fazer o pedido no SUS, enfim. E aí de novo, mexe no bolso, aí as famílias já estão raspando o tacho para pagar a casa, e aí começam a dificultar. Notifique a casa por escrito de que precisa ser comprado sob
pena do idoso ficar com um quadro de saúde comprometido. Também uma outra questão é atendimento especializado. O médico diz assim, olha, seria bom que o seu fulano fizesse umas sessões de fonoaudiologia com uma fonoaudióloga, porque ele está perdendo a deglutição. Vocês sabem que fono não é só para ouvido, né? Fono também é para essa parte daqui. Então, e não é só para fala, porque as pessoas entendem ou que a fono é só aquela profissional ou profissional que trata de aparelho de surdez, ou que trata da língua travada, né? Mas na verdade não, ele trata de toda essa parte aqui. E então é importante porque o idoso começa a ter dificuldade de deglutição, dificuldade de mastigação, dificuldade de engolir, e a fono tem que fazer alguns atendimentos e alguns treinamentos. Eu não vou falar os termos técnicos, eu não sei, mas alguns treinamentos com esse idoso, né? Para ele não perder essa função da boca. E a família se nega, porque não entende que aquilo ali é um investimento, porque acha que aquilo ali é um custo e que não precisa, porque o pai tá engolindo, porque o pai... Então, assim, é legal que a gente coloque isso também num documento para que a família assine, declarando que ela tem ciência de que foi prescrito isso e que seria interessante ter. Isso acontece muito quando se fala em fono, isso acontece muito quando se fala em físio, isso acontece muito quando se fala em psicólogo, terapeuta. Então, sempre que a equipe médica, a equipe de enfermagem orientarem, prescreverem a contratação de um serviço que não é oferecido pela casa, né, ou que é pago de maneira separada da mensalidade, né, é interessante que essa família ela receba essa informação através de um ofício, de uma declaração, enfim, e determinados assuntos mais importantes, que ela assine um termo de ciência da sua responsabilidade em não ofertar aquele serviço para o idoso. Você guarda isso lá na pastinha da administração, que a gente nunca sabe quem depois vai vir questionar o porquê de um encaminhamento e porquê não de outro encaminhamento. A responsabilidade de definir quais são os atendimentos que o idoso vai ter acesso ou não, quais são os serviços que serão contratados fora do contrato de prestação de serviço da ILPI ou não, é o seu contratante, é o familiar do idoso ou é o próprio idoso. Então, se eles não fizerem aquilo que foi orientado, vocês façam um termo de ciência para se resguardar. Tem muita responsabilidade envolvida aí quando a gente está com cuidado de uma pessoa idosa e a gente precisa ter todo o resguardo de que a parte da ILPI está sendo feita, tá bem? A gente se encontra numa outra oportunidade. Muito obrigada.